Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs de segundas-feiras em www.secor.org.br, também em www.tvosasco.com.br e pelo canal 6 da operadora Multivia. Hoje, para conversar conosco, nós temos a presença da presidente do Conselho de Segurança Alimentar de Osasco, a Julina Alves do Nascimento. Ela que é assistente social de carreira aí da Prefeitura de Osasco e preside esse conselho que é importante na segurança alimentar do município. Nós vamos entender um pouquinho mais como é esse conselho. Bom dia, Julina, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença, por reservar aí um espacinho na sua agenda para conversar conosco, os nossos telespectadores, os comerciários e comerciárias de Osasco, região, também os demais trabalhadores das outras categorias, sobre o Conselho de Segurança Alimentar. Julina, eu vou começar te perguntando o que é o Conselho de Segurança Alimentar. O Conselho de Segurança Alimentar, Jefferson, ele é um órgão, né, necessário no município para cuidar um pouco da política, né, que o município vem construindo aí lentamente, né, com relação à segurança alimentar, à qualidade da alimentação, as questões da merenda escolar, a questão do banco de alimento e toda a política que o município já exerce, porque tem várias ações, estão um pouco desarticuladas, mas estão aí e o Conselho tem essa função de conhecer tanto os representantes da sociedade civil como do governo, tem uma função muito grande em agrupar, coordenar, ajudar a entender e também divulgar esse conselho e a importância dele para a população, porque a alimentação é vida, a alimentação é saúde, né? Então o conselho tem essa função de levar conhecimento para as pessoas sobre essa qualidade da alimentação. Tá? Pois é, nós falávamos numa conversa prévia aqui nos bastidores, explicava para a gente, ele não é um conselho não é uma organização, um órgão novo, exatamente, né, Julina? Não, o conselho ele já, quer dizer, a questão da política, né, da segurança alimentar, ela é antiga já, em discussões internacionais, o Brasil foi tomando pé, e aí quando chega no município, né, essa importância do município tomar pé dessa política pública, não é? E aí, isso é recente, se você for pensar em termos históricos, né? Então, com a gestão aí do prefeito Emílio, se atualizou a legislação, né? E aí vieram para o município bancos de alimentos, né? Programas de hortas comunitárias, né? A gente ainda está entrando um pouco nas escolas para falar com professores, com alunos, né? Sobre essa importância da qualidade da alimentação. Mexemos pouco na questão aí de cantinas escolares, porque a gente sabe que as cantinas, né, algumas mais preocupadas e bem mais responsáveis, levam para as escolas alimentações de conteúdo, de qualidade alimentar. Mais saudáveis. Mais né? saudáveis. E outras não, quer dizer, aí levam salgadinhos, bolachas recheadas, coisas que não faz muito bem para as crianças, principalmente que estão em formação. Não é? Nós vamos falar um pouco mais à frente aí das intervenções, né, do Conselho, mas eu gostaria de falar um pouquinho da composição, como ele nasceu, porque ele nasceu no escopo do programa Bolsa... do programa Fome Zero, né? Então, assim, lá desde o início, a primeira gestão do então presidente Lula, não é isso? Isso, quando o Lula assume o governo, Lula diz no seu discurso que ele ia pautar o governo dele na questão de que todo brasileiro, quer dizer, nenhum brasileiro ficasse sem fazer as 3 refeições por dia, né? Não sei se você lembra disso. A partir dessa fala, entendeu? Essa questão da segurança alimentar e aí as discussões em Brasília se intensificaram, não é? Então, assim, não era nova, a questão já estava dada com governos anteriores, mas nesse momento isso se intensifica, não é? E aí chega até o município, né, a necessidade das discussões também no município. E a construção dos marcos legais a nível federal se aceleraram, tá? Provocando um pouco as discussões também no município. Né? Foi, inclusive, acrescentada a Constituição, né? A questão da segurança alimentar. Então, em 2010, se eu não me engano, foi alterado a emenda constitucional 64, né? Ela alterou o artigo 6º da Constituição Federal, tá? Colocando a alimentação como um direito básico, um direito social, porque antes tinham saúde,
educação, moradia e outros direitos importantes para a pessoa. Mas não tinha alimentação. Então, quando isso altera a Constituição e coloca alimentação, então as legislações municipais precisam se adequar. Tá? Agora, e Osasco não ficou fora disso, a gente já está construindo. Você me dizia, inclusive, que na nossa conversa anterior, que a formação é ali para o início da década de 2000, né, a formação do primeiro Conselho de Segurança Alimentar. Agora, ele era numa composição muito grande, que dificultava, inclusive, a gestão na do gestão, Conselho. na administração do Dr. Celso, eu sou funcionária desde 94, e a gente já acompanhava essas discussões do Fome Zero. Então, o município recebeu uma informação que precisava realizar uma conferência de segurança alimentar. Então, a gente foi para o prefeito um pouco cobrar a importância de realizar essa conferência. A gente já militava um pouco aí em várias entidades. Eu era funcionária da prefeitura, mas trabalhava meio período também numa ONG. E aí a gente, através do movimento da sociedade civil, a gente conseguiu realizar as conferências e aí veio a legislação. Tá? Só que era um conselho muito grande, né? Para você compor, naquela época ele pensou em vários segmentos, até porque o Conselho de Segurança Alimentar, ele é diferente dos outros conselhos paritários. Ele não é um conselho paritário, quer dizer, metade sociedade civil e metade governo. Ele tem 1/3 de governo, né? E 2/3 da sociedade civil. Então, a sociedade civil, nesse Conselho de Segurança Alimentar, ela tem muita força e ela pode fazer muito pela cidade, pelas pessoas. Né? Na entrada do Emídio, na administração, aí a gente também se junta com ele para reduzir um pouco. Né? Aí, em 2006, foi publicada a Lei 4.002, né? Que é a que estamos trabalhando hoje. Tá? Mas já temos a dificuldade de formar o conselho. Até para poder formar, mas mesmo assim ainda ficou grande. Né? Ele hoje são quantos integrantes? 23 titulares e 23 suplentes. Então você já é bem menos que os 69. E pouco, baixou para 46, vamos dizer assim. Mas ainda nós estamos com uma minuta de lei aí para reduzi-lo ainda mais. Né? Porque assim, fica muita gente, algumas pessoas só põem o nome e depois elas não atuam, que é ruim, e fica lá um grupo pequeno, né, tentando tocar as propostas, as atividades, né, os planejamentos do Conselho. Né? Agora, você tem toda uma carreira como assistente social que culminou aí na chegada à presidência do Conselho, não é isso, Julina? Então, eu sou formada em serviço social e a formação do serviço social, ela veio também por conta de movimentos que eu já participava. Então, quando você participa na sociedade, né, como militante, você vai vendo que você precisa se formar, né? Então, eu era jovem na época das comunidades eclesiais de base, da igreja, militava em movimento para a regularização de terrenos clandestinos na Zona Norte, e tudo isso preciso, né, me formar. Então, eu já fui para a faculdade com 2 filhos, me formei depois de casada. E essa formação, quando você entra, eu trabalhava em São Paulo, né, em creches, mas aí quando teve o concurso na prefeitura de Osasco, porque lá eu cuidava, em São Paulo, era responsável por 120 bebês, por exemplo, e abandonava 2 bebês, que eram os meus. E aí eu vim para Osasco, para o concurso. Mas eu comecei em creches, fazendo supervisão das creches. A gente tinha uma creche por dia, né? Então eu era responsável toda segunda-feira numa creche, toda terça na outra. E aí, mesmo assim, eu sempre gostei tinha lá conselhos de saúde, tinha eleição de conselhos tutelares, essa coisa da participação social, da participação popular, eu acho que é obrigação, quando você acredita que você pode mudar coisas, você pode contribuir com a população, você pode contribuir com ações para além da sua vida, para a vida dos outros, né? Isso é interessante, isso é uma coisa que eu não consigo ficar fora, né? E na prefeitura, mesmo atuando num cargo, eu não fiquei só ali atendendo as famílias, atendendo a população, sempre que tinha questões de participação, eu fui. E isso, eu entrei em vários conselhos. Hoje eu participo de vários conselhos, de várias comissões, indicadas aí pelas secretárias atual e secretárias anteriores, por ser funcionária efetiva. E aí você tem uma continuidade. Então, ser funcionária efetiva
dar uma continuidade nas ações, nas propostas, né? Melhor do que os contratos, né? Que às vezes a pessoa vence o contrato e aquilo para, aquela luta que ela vinha trazendo. O próximo vai aí ter o outro começa tudo de novo, né? Então eu acho que eu tenho esse histórico porque eu acompanhei a questão. Porque você na sua vida profissional você elege causas, né? Eu tenho 2, né? Hoje mais atuante, criança e adolescente, né? E segurança alimentar. Você é ligada à Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e... Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, a SBTI que a gente chama. Da nossa amiga Mônica, hoje é coordenada pela nossa amiga Mônica Veloso. Eu coordeno lá uma equipe de assistentes sociais, né, no trabalho aí que a gente faz com relação ao Bolsa Família, né. Então o Bolsa Família também é um programa aí de combate à fome, né? Que tem tudo a ver com o Conselho de Segurança Alimentar. Isso, e aí por conta disso também eu fui indicada para o Conselho já na gestão anterior, né? E ser presidente, eu acho que é uma questão de tempo de participação no Conselho e a gente reveza, né? Um ano é sociedade civil e um ano governo. Então esse último ano do governo, estou encerrando, vamos dizer assim. Encerrando na presidência. Na né? presidência. Você continua no conselho. Fui indicada de novo pela Mônica Veloso para continuar compondo o conselho, eu e Selma, né, somos bastante parceira, outra assistente social, e vou continuar. Mas a presidência, dessa vez, ela é prerrogativa aí da sociedade civil. Então, vamos lá, no dia 13 de fevereiro, verificar quem, né, da sociedade civil topa, aceita, vamos dizer assim, participar aí dessa tarefa. Uma gestão que dessa vez conta com a participação mais efetiva aí do Sindicato dos Comerciários de Osasco, o SECOR, através do nosso amigo Luciano Leite, vice-presidente do sindicato, né? E do novo diretor Edson Bertoldo, né? Que vai fazer parte também. Isso, foi uma coisa muito boa nessa eleição que a gente realizou aí no final do ano passado, porque assim, a eleição é boa por isso, porque você precisa renovar, né? E aí nós tínhamos a presença maior dos sindicatos metalúrgicos, né? E depois vindo outro sindicato, foi muito interessante, né? A gente chama vários sindicatos, mas aí os sindicatos também são sobrecarregados, né, de tarefas, e aí dessa vez aparece lá na eleição o Luciano e foi muito gratificante, né? Já poder contar aí com o sindicato, porque tem questões também dos trabalhadores que o sindicato pode, através do conselho, é uma formação. Se o sindicato vem para o conselho e traz também as questões do trabalhador, da alimentação do trabalhador para dentro do conselho e leva também os conteúdos, não é, da importância de uma alimentação saudável para os trabalhadores. O sindicato pode fazer essa multiplicação de materiais que o Conselho tem, materiais que a Secretaria da Saúde produz, né, para nos ajudar aí nessa questão da qualidade da alimentação, né? Sobretudo no contexto em que a cidade, a região mudou bastante de perfil, de industrial para comércio e serviços, né? E dada a importância hoje do comércio para a cidade de Osasco e a força aí do próprio Sindicato dos Comerciários, do próprio SECOR, na cidade, dentro dessa mudança aí de perfil. Agora, Julina, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e eu convido você, o telespectador, a continuar nos assistindo. Fique ligado no TV SECOR, a gente já volta. Estamos de volta com o programa TV SECOR, hoje conversando com a Julina Alves do Nascimento, que é presidente do Conselho de Segurança Alimentar de Osasco. Julina, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre a participação, como se compõe o Conselho de Segurança Alimentar. Agora eu vou perguntar para você um pouquinho quais são as metas, os objetivos do Conselho de Segurança Alimentar no dia a dia. Então, o Conselho de Segurança Alimentar ele tem, na Lei 4.002, algumas atribuições, né? Então, ele precisa articular as ações no município, as ações desenvolvidas até
pelas secretarias, né, ou pela sociedade civil, que também algumas exercem o trabalho, né, aí junto às suas populações. Então o Conselho tem que compreender isso, tá? Então o Conselho tem lá representantes da SICA, que, né, tem da educação, tem da saúde, do trabalho, do fundo social, e ele faz essa articulação. Então levam para as discussões do Conselho das ações que essas secretarias estão desenvolvendo no município, tá? Isso a gente tem feito aí sistematicamente, compreendido essas ações, também devolvido para as secretarias algumas propostas, né? Outras ações, como campanhas maiores no município, que cabe ao Conselho coordenar, isso a gente tem feito pouco, né? O Conselho, ele não é tão conhecido no município. Mesmo que você faça alguns eventos, comemora o Dia Internacional, Mundial da Fome, e aí você chama a sociedade civil para conversar, né, nesse dia, fazer uma avaliação, mas ainda é pouca gente que vai, né? Vão funcionários, vão entidades, né? Mas o povo, no geral, né, participa pouco, né, dessa questão da alimentação. As campanhas a gente não fez ainda, não existiu possibilidade de fazer uma campanha maior, né, sobre esse cuidado da alimentação. A gente está no processo disso. Faz também a capacitação dos membros do Conselho, até para provocar essa saída por fora, né? Então, os conselheiros são constantemente capacitados, tem capacitação até fora do município, né? Então, os conselheiros vão, tá? Mas a gente fica um pouco... Hoje nós estamos na construção dos marcos legais, aí, como eu te falei antes, adequando as legislações municipais às legislações federais. Então, isso o Conselho tem montado comissões de legislação e construído mesmo as minutas, estudado a legislação nacional para construir o que o município precisa propor daqui para frente. Agora, a inexistência dessa organização maior para promover eventos e tal, não impede, eu imagino, já que 7 secretarias, né, você falou, sim, participam do Conselho, que nessas reuniões hajam interferências pontuais que vão acabar direcionando a qualidade da merenda, a qualidade da alimentação servida nos hospitais, por exemplo, e, assim, e uma série de outras questões que envolvem a alimentação no alcance do poder público, né, Juliana? Olha, o Conselho, ele tem uma proposta escrita no seu regimento interno, que são as câmaras temáticas. As câmaras temáticas, elas podem, por exemplo, ter pessoas interessadas em participar da questão da segurança alimentar, que não são conselheiros. Então, um conselheiro pode ser o coordenador dessa câmara temática, mas chamar professores, chamar pessoas funcionárias de outros espaços, para discutir a questão da alimentação, ou até da visita e da conferência a esses locais. Então, são 4 câmaras temáticas previstas, né, que duas têm um trabalho um pouco mais efetivo. Por exemplo, na comemoração do Dia Mundial da Alimentação do ano passado, nós já trabalhamos a divulgação de dados produzidos no município, tá? Então, há um trabalho da Unifiel nas creches municipais, né, uma pesquisa para ver a questão do ferro, medir, né, o ferro na alimentação das crianças de creche, e que esse trabalho foi publicado, entendeu? Foi divulgado na comemoração desse dia. Então, convidamos várias pessoas para participar e já ter esse dado do município. Uma outra coisa importante é o sistema SISVAN da saúde, tá? Que cuida, que pesa e mede as crianças. Tá? Então, já se tem dados, né, da situação alimentar e nutricional das crianças, não só do programa Bolsa Família, mas da comunidade no geral, criança, idoso, tá? Feito pela Secretaria da Saúde. Então, isso, a gente também são participantes do Conselho, né, as nutricionistas da saúde. Então, elas levam, uma das câmaras temáticas trabalhou esses dados, tá, e já publicizou isso para um grupo grande de pessoas que esteve nessa comemoração. Então, isso é uma ação do Conselho. Mas ele pode mais, tá? Ele ainda tem ações muito tímidas, muito desconhecidas, porque é muito difícil entrar nas pastas, não é? E também com a mudança de governo,
mudou pessoas também chaves nas secretarias que eram do conselho, e aí você tem quebras, então é um eterno recomeçar. Até retomar, né? Até retomar novamente, né? Mas estamos aí já começando. Acho que essa nova gestão tem uma tarefa muito grande, né, de retomar isso, né? Esse processo que a gente vinha aí, e falar com essas pessoas novas do governo. Agora, a gente tende a associar o Conselho de Segurança Alimentar à fome, né? Até lembrando da sua criação junto com o Fome Zero, né? Políticas políticas para evitar que as pessoas passem fome, que é o direito básico da alimentação. Agora, não necessariamente erradicou-se a fome nos grandes centros, e nem sempre é só o fato de passar fome, não ter alimento, que é uma preocupação do Conselho, mas a qualidade desse alimento também, né? Isso, quer dizer, a questão da fome, ela é histórica, vem sendo discutida no mundo. Eu não sei se você conhece aí o José de Castro, já leu a respeito, que é quem construiu aí a geografia da fome. Trouxe a questão da fome como uma questão produzida socialmente, como um problema social. Então, ele escreve a geografia da fome, ele é mais conhecido internacionalmente, né, do que no Brasil, mas é um brasileiro, né? E ele é um médico que trouxe, né, e disse a fome é produzida socialmente, né? Então chamou a atenção de vários governos para essa questão. E no município, se você for pesquisar, mesmo com o avanço que Osasco já teve nas políticas sociais, nós vamos encontrar muitas pessoas que ou passam fome ou comem muito mal, tá? E o Conselho também pode cuidar disso, né? Ele também tem a função de trabalhar uma formação das pessoas para essa qualidade alimentar, né? Porque há um ditado aí que fala que você é o que você come, e é verdade, né? Então, assim, você precisa ter cuidado com o que você ingere para o seu organismo, porque quanto mais você observa a qualidade da sua alimentação, você tem mais saúde, toma menos medicamentos, vai menos ao médico, então fica bom para todo mundo. É uma questão de saúde pública mesmo. É uma questão de saúde pública. Agora, esses dados que eu te falei, que a Secretaria da Saúde já trouxe, entre as crianças, ela já trouxe um grau alto de obesidade. E o que é isso? Né? É uma comida que pode encher a pessoa, né? Ela é rica em gordura, mas não alimenta, né? Então, assim, você já tem um dado em Osasco de crianças, né, obesas, isso publicado aí por os dados que as meninas da Secretaria da Saúde levam para dentro do Conselho. E aí isso casa com dados nacionais, né? Taxas de obesidade crescendo no país inteiro por conta dessa qualidade, né? Então, essa é uma coisa complicada, quer dizer, ao mesmo tempo tem gente passando fome, tem gente obeso, né? Se alimentando muito mal. Tá? Então, é importante esse cuidado com o que você se alimenta. E isso, o Conselho tem uma possibilidade muito grande de produzir materiais, ele tem profissionais que pode falar disso, que pode sair por aí. O problema é a gente definir como, né, ter recurso para produzir os materiais, porque o Conselho não tem um centavo, entendeu? Mas precisa buscar parcerias para isso. Isso é especialmente importante numa cidade que busca, por exemplo, a colocação de a capital do cachorro-quente, né? Até para informar as pessoas que cachorro-quente é bacana, comer uma vez ou outra, mas não pode fazer uma alimentação à base de cachorro-quente. Essa é uma questão complicada, né, no Conselho, mas a gente também já observou que, assim, quando você tem arrepios quando aparece essa notícia de que Osasco pode ser a capital do cachorro-quente. Nossa, e agora? O que faz? Você está aqui de um lado falando dessa qualidade alimentar, né? Então é um conflito que os conselheiros vivem também na cidade. E aí destoa também dessa preocupação maior, né, da política, né, com essa questão da qualidade alimentar para seus munícipes, né? Então eu acho que na hora que o Conselho conseguir, né, uma participação maior e que Osasco mesmo abraçar essa causa da importância, né, da qualidade do alimento,
Eu acho que essa questão... Ele pode se tornar a capital do cachorro-quente, mas aproveitar isso como uma oportunidade também de discutir a qualidade da alimentação no dia a dia, né? Acho que esse que é o grande desafio. Mas o Conselho tem um outro grande desafio para trazer a cidade, que é o Plano Municipal de Segurança Alimentar. O que é esse plano, Julina? Então, o Plano Municipal de Segurança Alimentar, ele vem aí apontado, né, pelas legislações federais, tá? Então, Osasco já está atrasado nisso, tá? Tem uma resolução que já propõe para os municípios criarem suas leis, né, para a instalação do sistema de segurança alimentar, tá? E essa criação do sistema precisa ter termo, né? O município precisa assinar um termo, tá, que vai realizar o plano, tá? Então ele já tem, a administração municipal já está de posse dessa resolução, né? Mas ainda não deu conta. Nós já escrevemos a minuta do Conselho, uma minuta de lei que cria os componentes para esse sistema, tá? Porque nós já temos a conferência, que é um componente, temos o conselho, que é o componente, mas não temos a comissão intersecretarial, que essa comissão intersecretarial, ela é quem vai, né, apontar, junto com as questões que vêm aí das conferências, né, as diretrizes para esse plano. E o governo precisa assinar um termo dizendo que vai construir esse plano. Mas essa lei, essa minuta de lei foi protocolada no ano passado e está, ora vem para a gente, ora está no jurídico, mas não chegou na Câmara ainda. Tem que passar pelos vereadores, ainda ser aprovada no Legislativo. Tanto a alteração da Lei 4.002 para reduzir um pouco, enxugar um pouco os componentes do Conselho, né, para assim você realmente ter pessoas que estão dispostas a realizar um trabalho, como essa minuta de lei para a instalação dos componentes do sistema. Tá? Tudo isso já o Conselho trabalhou na gestão anterior, né? Eu fiquei na presidência exatamente nesse momento e a gente exaustivamente vai e volta com essa minuta, mas ainda não foi aprovada. Eu acho que hoje ela deve estar no jurídico, né? Mas já voltou para o Conselho para adequações várias vezes, a gente deixou ela redondinha, com todas as justificativas que a gente pôde fazer de pesquisa, né? Mas isso ainda está pendente. É um desafio para a gestão nova. Agora, a importância da criação desse plano, você me dizia na nossa conversa nos bastidores, é que talvez o Conselho caminhe para ter a gestão de um fundo de segurança alimentar, não é isso? Esse é um debate que não ainda, quer dizer, alguns municípios até estão debatendo isso na região, mas Osasco ainda não debateu. Como ele é um conselho próximo do gabinete do prefeito, a gente falta definir aí, quer dizer, de onde vêm os recursos que o Conselho precisa para fazer seus materiais. Geralmente a gente tem feito uma investida junto ao governo para todas as ações que você vai fazer do Conselho. E acaba saindo por uma secretaria ou outra, né? Aí eles veem lá dentro do gabinete de onde sai. Mas ainda não se chegou qual é o recurso que o Conselho pode ter disponibilizado para tocar suas ações. Isso ninguém discute conosco, nós ainda não obtivemos ainda essa possibilidade. Tá? Mas a gente já construímos folder, né, para divulgação de eventos, convites. Quando você vai fazer um evento de segurança alimentar, a gente praticamente cobra e fica o tempo inteiro dizendo, não é qualquer café, é um café com segurança alimentar. Então você não pode fazer um evento de segurança alimentar com café preto e bolacha. Café preto e bolacha. Bolachinha pedagógica não pode. Então e isso o governo tem garantido. Então eles fazem um café realmente, porque a gente fica comendo. Gente, é um café. Tem que ser exemplo. Frutas, precisa ter, né, o iogurte, precisa ter os cereais, né? Lá para o pessoal do segurança alimentar, pelo menos está discutindo segurança alimentar, não pode chocar com o café. Tem que ter segurança alimentar nas reuniões. Isso a gente tenta garantir, mas isso é garantido.
Tá bom, Julina. Julina, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Gostaria aqui de agradecer a tua participação, o teu tempo aí para conversar com os nossos telespectadores sobre a importância do Conselho de Segurança Alimentar. E o TV Secor fica por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, em www.secor.org.br, todos os benefícios e vantagens de ser um associado. E nos siga também nas redes sociais, facebook.com/secorcult. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá.